Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todos os santos do dia. Salve, meus amigos, eu sou o Thiago Lacerda da Patrono e esse é mais um Todo Santo Dia. Hoje é dia 11 de dezembro e a gente vai, como temos feito todos os dias desde novembro, repassar, destrinchar alguns santos da página do Martirológio de hoje. O que é a página do Martirológio de hoje? São os santos cuja devoção é prescrita pela Igreja ao longo desse dia. Alguns deles têm devoção local, outros devoção universal. E tá tudo certo. Mas todos eles estão inscritos no Martirológio, que é o santoral da igreja. É o livro onde nós temos todos, ou boa parte dos santos, porque ele não é atualizado há algum tempo. Quando tivermos um santo cuja atualização que não está inscrito ali por falta de atualização, eu também vou indicar isso para vocês. Antes da gente começar a página do dia de hoje, te inscreve no canal, dá like nesse vídeo, porque é um vídeo que visa ajudar vocês que estão aí me vendo e todas as outras pessoas que ainda não viram, a conhecer santos novos e assim ter novas devoções e assim ter auxílio nas suas vidas espirituais, ter intercessores, inspirações nas suas vidas, nas suas caminhadas de fé. Então, a gente precisa chegar a mais gente, né? Uma série nova. Lá no Instagram já tem bastante gente seguindo, pode seguir se tu ainda não segue, mas aqui no YouTube é recente essa coisa dos vídeos, então preciso da ajuda de vocês para chegar a mais gente. Vamos para o nosso primeiro elogio de hoje. Eu já vou abrir um mapa aqui para vocês. Nós falamos dele muitas vezes nos últimos dias. Nosso primeiro elogio, um destaque, é São Damas o primeiro. Lembrando que o destaque é quando o santo é destacado da ordem cronológica, que é o natural do martirológio. Me perdoe a pronúncia, martirológio, é bem difícil. Volta e meia vai dar errado e tá tudo bem, tá, pessoal? Ele é destacado da ordem natural, que é a cronológica, para ir lá para cima, para ficar nos primeiros elogios. Então, inclusive o número do martiriológio, do elogio, ele não aparece, ele tá em primeiro lugar. O segundo aparece como segundo, mas o dele não aparece como primeiro porque ele tá fora dessa ordenação, ele tá numa outra categoria, digamos. São Damas o primeiro Papa, que em tempos muito difíceis reuniu numerosos sínodos para defender a fé de Nicéia contra os cismas e as heresias. Estimulou São Jerônimo para traduzir em latim os livros sagrados e honrou piedosamente os sepulcros dos mártires, adornando-os com suas inscrições em verso. São Damaso está no ano 384 a sua morte, tá? Papa Damaso foi o papa que solicitou a São Jerônimo a tradução da Bíblia, né, a Vulgata, né, a tradução latina da Bíblia. E nós já tivemos aqui, por último, muitos santos que tiveram alguma relação com São Damaso, que foram influenciados por ele, ou que foram amigos dele. Tivemos um santo, eu não me lembro do nome agora, que foi diácono dele em Roma. Então, foi um papa muito importante que movimentou, fez muitas coisas na igreja. Ele vem de um período, eu nem mostrei, Roma está aqui no centro, mas acabei nem indo mais perto. Ele foi um papa, 384, algumas décadas depois do Edito de Milão, ou seja, nas primeiras décadas em que o catolicismo deixa de ser perseguido, ainda que, eu sempre faço essa ressalva, ainda que em todo o Império Romano muitos mártires continuem sendo feitos, mas é um período em que a igreja passa a viver uma paz cada vez maior. Então, o Papa Damaso I teve possibilidades de fazer muita coisa. Nesse período, nós tínhamos as primeiras Domus Ecclesiae, as primeiras casas da igreja. Já tive gente que comentou lá no Instagram que Domus Ecclesiae é a igreja doméstica. Hoje a gente entende esse termo dessa forma e faz sentido pra gente. Igreja doméstica, familiar. Mas naquele momento, Domus, as eclésias, as comunidades se reuniam nas domos de cada um, ou seja, nas casas. Aí temos aquele período das virgens mártires, que em geral, algumas delas eram mulheres que ofereciam as suas casas para que a missa fosse feita, para que a comunidade se reunisse nas domos dos particulares, dos indivíduos. Então, a partir da Basílica de São João de Latrão, nós passamos a ter a Domus Ecclesiae, a casa da igreja, né, a casa da comunidade, já que antes nós nos reuníamos nas casas das pessoas, agora nós temos uma casa da comunidade inteira.
Então Papa Damaso vive esse período, um período de certa bonança. Mais uma vez, seguimos tendo mártires, a vida do católico não é fácil e o martírio e as torturas e as heresias estão muito ali, né, muito firmes, mas perto do período de décadas anteriores, dá para dizer que é uma relativa bonança, e por isso que nesse período a igreja também consegue se desenvolver um pouco mais, assim, de forma mais célere. A gente sabe que dali a pouco tempo a gente vai ter a queda do Império Romano, então a igreja vai ter que tomar essas rédeas de novo e segurar o Ocidente. Então, o Papa Damaso ele está quase no ápice desse primeiro período de bonança. Certamente de fato um destaque. Quem se interessar minimamente pesquise. Nós temos muitas inscrições de papas aqui e em geral, pelo menos na minha experiência, na minha experiência de igreja, assim, das pessoas que eu conheço ou das pessoas que eu sigo, que eu acompanho na internet, a gente fala pouco dos santos papas, tá? Ou dos papas santos. Indico sempre, papas e fundadores eu sempre indico pesquisar, vale muito a pena, especialmente os papas que a gente tem documentação, sempre falo de São Clemente I, por exemplo, papas que a gente tem de fato, cartas e comunicação deles, vale muito a pena, se aprofundar no Papa Damaso. No segundo elogio, em Amiens, na Gália Belga, ou seja, essa parte aqui entre Bélgica, norte da França, oeste da Alemanha, tá? Os santos Vitorico e Fuciano, mártires no século, por cerca do século terceiro. Quando a gente tem uma inscrição, os elogios eles sempre aparecem, eu vou mostrar para vocês, eles sempre aparecem. ah, Cadê Jesus? Eu achei isso aqui. Eles sempre aparecem assim, ó. Nós temos o elogio, aqui o número que eu falei para vocês, ó. E aqui no final a data. Quando aparece esse C, o S é de século, tá? Quando aparece o C, é cerca de, é próximo. Nós não sabemos exatamente em que momento do século XIII. Então, quando aparece o C, vou voltar para o mapa, significa que a gente tem alguma imprecisão na data, ainda que a historiografia nos traga algumas datas, a igreja preferiu não cravar uma data. Então, em geral, esses santos a gente também não vai ter muitas informações sobre eles. Quanto mais registros a gente tem, mais fácil cravar uma data, né? Porque a gente sabe quem o martírio foi sob qual imperador, foi sob qual governador, ou se relacionou com qual santo, que nós sabemos a data, então isso ajuda. Não temos essas informações, tá? Sobre santos Vitorico e Fuciano, mas são mártires do norte da França, num período, século terceiro, portanto, ali anos 400, né, mais ou menos. Perdão. Nossa, agora me deu um branco. Isso. É num período em que essa região aqui não era muito, não tinha sido muito catequizada, né? Inclusive, é daqui que vem muitos dos bárbaros que vão derrubar o Império Romano e que os que já eram católicos, ou melhor, já eram cristãos, de algum modo, eram arianos. Então eram hereges, tá? E por isso muitos católicos, inclusive no norte da África, por exemplo, né, os vândalos vêm daqui, dominam o norte da África, eles vão sofrer na mão dos arianos e não dos pagãos. No terceiro elogio, em Piacenza, São Sabino, na Itália. São Sabino, bispo que converteu multidões à fé em Cristo, fundou mosteiros de virgens e defendeu energicamente a verdade nicena do Concílio de Nicéia, cerca do século IV. Não temos também muitas informações, mas é um bispo dos primeiros séculos. Vejam que a gente está nesse eixo, que é o que eu sempre falo, né? A gente está ou aqui na Itália, ou aqui é o eixo. Esse é o eixo de São Paulo, digamos, é o eixo que eu sempre comento dos primeiros séculos, que era onde a igreja era mais viva, mais intensa e mantinha mais registros. Isso é importante que se diga, que não é porque nós não tenhamos santos já em outros lugares, mas as comunidades eram menos desenvolvidas enquanto comunidades católicas, às vezes enquanto sociedade também. Então, não temos tantos registros para canonizar esses santos, né? E aí, seguindo esse eixo, no quarto elogio, nós temos
em Constantinopla, hoje Istambul. São Daniel Estilita, presbítero. Nossa, a Siri tá louca. Presbítero que, depois de viver no cenóbio e suportar muitos trabalhos, para quem não lembra, cenóbio é como se fosse um mosteiro, só que sem ser parte de uma ordem religiosa ou uma regra específica. Eram pessoas que se juntavam freestyle, digamos, para viver a vida católica, a vida religiosa católica, que ainda não era ordenada como é hoje. E é originária do Oriente, tá? E suportar muitos trabalhos, seguindo o exemplo de vida de São Simeão, permaneceu no alto de uma coluna até a morte. Falamos de São Simeão esses dias, inclusive, eu acho. Durante 33 anos e 3 meses, imperturbável ao frio, ao calor ou aos ventos. 493. Estilita. São Daniel Estilita. Nós temos muitos grandes exemplos de vida ascética, de grandes provações, de grandes dificuldades, de grande perseverança desses santos cenobitas e eremitas, especialmente desse período do Oriente, né? De realmente de se levar a limites quase perturbadores, assim. Tudo por Deus. No quinto elogio, a gente já dá um salto para o beato David, monge no mosteiro de Heimerode, perto de Trèveres. Falamos de Trèveres algumas vezes já nos últimos elogios, lembrem, ela fica mais ou menos por aqui. Ela foi a capital da Gália belga. Temos Santo Ambrósio nascido ali. E aqui nós estamos em 1179 já, então é um período já em que a igreja estava bem mais desenvolvida aqui, inclusive que nós temos aí divisões políticas muito intensas aqui que envolvem os bispos e as igrejas. Então, Beato David Monge, que sendo débil de corpo, foi recebido em Claraval por São Bernardo, que depois o enviou com outros irmãos à Alemanha para fundar um novo mosteiro, e aí se entregou dia e noite à oração e às boas obras, ou seja, um enviado de São Bernardo de Claraval para seguir aqui a regra da ordem, né, em 1179. Vale uma indicação. Santos que têm relação, que foram discípulos enviados de outros grandes santos, também são bons da gente pesquisar, tá? Nos trazem, certamente tem registro sobre ele e nos trazem essa questão do carisma, da missão. No sexto elogio, em Siena, na Itália, o beato Franco Lippi, eremita da ordem dos Carmelitas, insigne pela grande austeridade da sua vida em 1292. Se eu não me engano, no princípio dos Carmelitas, ou pelo menos de como a gente conhece a ordem hoje, São Simão Stock, acho que é mais ou menos esse período, né? São Simão Stock, vamos ver. 1265, São Simão Stock. Então aqui nós temos 1292, um carmelita, já aqui, né? A ordem do São Simão Stock é britânico, mas a ordem do Carmelo ela nasce no Oriente Médio. E esse aqui é o período onde ela surge de novo, né? Assim, ela remete a, inclusive aos eremitas e cenobitas antigos, mas aqui ela surge enquanto ordem, né? Bem nesse período. Então, os primeiros carmelitas. No sétimo elogio, no território de Camerino, na Itália, o beato Ugolino Magalotti, 1373, eremita da ordem terceira de São Francisco. Sempre cito aqui, acho que não custa repetir, para quem não viu ainda. O que são as ordens terceiras? A ordem primeira, a ordem dos homens, ou seja, dos religiosos. A ordem segunda, a ordem das mulheres, das religiosas. A ordem terceira, a ordem dos leigos e leigas. Então, homens e mulheres que não fazem voto religioso. Os terciários são leigos. Eu poderia, digamos, ser um terciário. São leigos que vivem, podem ser casados, ou em muitos períodos, a grande maioria era de celibatários.
mas que não proferiam votos religiosos, não necessariamente moravam nos monastérios ou nas casas religiosas. Então, isso é a ordem terceira. A ordem terceira de São Francisco é um franciscano, terciário franciscano, né? No oitavo elogio, em Sant'Angelo in Vado, também no Piceno da Itália, o beato Jerônimo, presbítero Jerônimo Ranuzzi. Ele é indicado como beato Jerônimo e o nome dele de batismo Jerônimo Ranuzzi, provavelmente ele ficou só, tirou o sobrenome como religioso, assim. Presbítero da Ordem dos Servitas de Maria, que na solidão e no silêncio alcançou a sabedoria da santidade. Cerca de 1468. Servitas, tem um vídeo na Patrono lá no Instagram, que é dos 7 fundadores servitas. É bem interessante. No nono elogio, vamos ao nosso tradicional período aqui do Martírio do Oriente, em Nagasaki, no Japão. Japão aqui. Nagasaki é bem na pontinha aqui. Não achei ela, mas tá bom. Em Nagasaki, os beatos Martinho Lumbreiras Peralta e Melchior Sanches Pérez. Pelo nome, a gente pode ver que eles não são nativos japoneses, isso vai acontecer mais pra frente. Presbíteros da Ordem de Santo Agostinho e mártires, os quais, logo que chegaram a esta cidade, foram aprisionados, lançados numa cela obscura e finalmente queimados vivos. 1672. É um período de grandes mártires aqui, talvez alguns dos primeiros, visto que inclusive são europeus. E é um período que o martírio não tem muito procedimento, assim, é do jeito que dá, do jeito que o carrasco tá afim, assim, não tem muito. Ah, não, todos eles são enforcados, todos eles são crucificados. Não, temos diversos tipos de martírios aqui. No décimo elogio em Londres, ó, vamos saltar, vamos fazer a volta por aqui, ó. Em Londres, Beato Arthur Bell, da ordem, sacerdote da ordem, presbítero da ordem dos frades menores e mártir que no reinado de Charles I, só pelo fato de ser sacerdote, foi condenado à pena capital. Sofreu o patíbulo de Tyburn, 1643. Também é um período com o qual a gente costuma se deparar, onde era proibido ser sacerdote, era considerado traição à coroa. No 11º, em Saler, localidade próxima de Valência, da Espanha, 1973, outro período que a gente sempre fala, a Beata Maria do Pilar Villalonga Villalba, virgem e mártir que durante a perseguição religiosa, com o seu martírio, seguiu os passos de Cristo. No 12º elogio, olha, pulamos um lugar que a gente não costuma ver. Bósnia e Herzegovina. É por aqui, né? A Bósnia é mais pra cá. Vamos pesquisar para não ter erro, né? Esse coisa é bem ruim de ver os Bósnia. Aqui, ele não aparece, eu não consigo enxergar os nomes normalmente, tá? Em Goradze, na Bósnia e Herzegovina, as beatas Maria Júlia Ivanisevic e 4 companheiras, nós temos os nomes aqui inscritos também, religiosas professas do Instituto das Filhas da Divina Caridade Mártires, que se empenhavam ardorosamente ao apostolado de âmbito ecumênico, pastoral e caritativo, até que atacadas pela feroz violência de milicianos e finalmente fuziladas, deram a vida pela sua intrépida fidelidade a Cristo. Aqui nós temos um contexto em 1941, de muito intrínseco à Guerra Fria, de influência da União Soviética, então temos alguns mártires daqui. Eu chuto pessoalmente que nós teremos nos próximos anos mais mártires daqui, apesar de que no pontificado do Papa João Paulo II, muitos mártires relacionados a esse período ao terror comunista e à Segunda Guerra Mundial foram beatificados. E no 13º elogio, voltamos para a Espanha, 1974. Santa Maria Maravilhas Pidal e Chico de Guzmán. Santa Maria Maravilhas de Jesus.
Virgem da Ordem das Carmelitas Descalças, que fundou vários mosteiros, bem como centros de assistência caritativas, conciliando a vida contemplativa com uma generosa caridade. 1974, uma santa contemporânea, né? Dá pra gente dizer, de 60 anos atrás, 70, 60 anos atrás, nem isso. Contemporânea, por exemplo, de São José Maria Escrivá, de São João Paulo II, de é, São Pio de Pietrelcina, apesar da diferença, né, de São Pio tá no sul da Itália, ser do sul da Itália, ela na Espanha, mas é legal pensar nesses santos que, talvez Santa Maria Maravilhas de Jesus não tenha conhecido pessoalmente algum deles, necessariamente, mas certamente os conhecia de nome. Eles eram, né, já pessoas famosas ali. Talvez São José Maria Escrivá tenha conhecido ela, inclusive, eles tenham se conhecido. Vale esse tipo de pesquisa, é legal de fazer também, indico que se pesquise ela, tá? E aí, com ela, fechamos o nosso martiriológio de hoje. Tivemos 13 elogios. Lembrando, o Papa Damaso I é uma boa indicação de estudo. E a Santa Maria Maravilhas de Jesus também. Se eu não me engano, tem um vídeo no Instagram da Patrono sobre ela. Vale pesquisar lá. Certo? Me comenta aqui se teve algum santo ou beato que te chamou muita atenção, com qual tu te identificou, cuja história te interessou mais, ou que tu já ouviu falar, que tu conhece algum devoto, conhece uma paróquia dedicada a ele. Comenta aqui pra mim, deixa o teu like, te inscreve no canal, segue no TikTok e no Instagram. E até amanhã. Tchau.